Vamos ler então, de forma alternada. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que se diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Palavra do Senhor. Pode tomar seu assento. Hoje é o primeiro domingo do Advento. Alguns acham que o Advento trata-se de uma tradição estranha ao protestantismo e a nós que somos evangélicos. Mas eu quero dizer o que significa o Advento. O Advento significa chegada. Advento significa ele chegou. Advento significa o surgimento de algo grandioso. Significa que a vinda de alguém que vai mudar a história está perto. Então, a tradição da igreja de séculos tem celebrado os 4 domingos que antecedem o Natal como um período de preparação para a gente refletir, para a gente encher o coração de alegria, para a gente pensar bastante e profundamente sobre o que significou ou o que significa a vinda de Jesus para nós. É importante pensarmos que esse trabalho, essa reflexão, essa meditação que a gente faz durante 4 semanas para nos prepararmos para o Natal, é para a gente sair do lugar comum que a sociedade tem colocado o Natal, como uma correria, como apenas uma preocupação excessiva com presentes, com roupa nova, com casa pintada, com as coisas arrumadas, com tudo no devido lugar, mas às vezes nos esquecemos que o Natal é o início de uma mudança radical na história da humanidade. Falando de forma macro, mas pensando de forma muito específica, o Natal é o início de uma mudança na sua vida, nas nossas vidas. É por isso que eu quero falar nessa noite com você sobre o seguinte tema: Ele veio, Ele vai voltar. Você pode repetir comigo? Ele veio, Ele vai voltar. Vamos juntos agora. Ele veio, Ele vai
e ele vai voltar. Porque advento é exatamente pensarmos sobre isso. Pensarmos que ele veio, ele encarnou-se, ele se fez um de nós, mas ele vai voltar. Porque a esperança cristã, ela não pode limitar-se a um evento passado. A esperança cristã reflete sobre o passado, pensa o passado, mas pensa no passado, projetando o passado para o futuro. Projetando a nossa realidade para o futuro, refletindo sobre o passado, rememorando o passado, mas também nos lançando na perspectiva, na ansiedade, no desejo de que o novo aconteça também, de que novamente Jesus Cristo venha. E eu quero dizer para você que há alguns eventos na vida de Jesus que nós cantamos aqui hoje, que nós vamos cantar e que nós vamos celebrar nesses 4 domingos que antecedem o Natal, porque o nascimento de Jesus é um ato espetacular, importantíssimo, e que dá início àquilo que é a transformação do mundo e a transformação da nossa vida. Mas o Natal não é um evento isolado. O Natal está conectado com toda uma atividade que Jesus veio realizar aqui nesse mundo. Ao concluir essa atividade, sim, ele completou todo o seu projeto, todo o seu plano, ou seja, para sermos mais precisos, ele executou o plano e o projeto do Pai. E qual é esse projeto? Se não a encarnação, também a sua morte, e nós que somos tão preocupados e focados na morte de Jesus, às vezes nos esquecemos que após a morte houve a ressurreição dos mortos. Nós cantamos aqui. Mas há outros eventos que precisam marcar a nossa existência e conectarmos também com a encarnação. Além da morte e da ressurreição, a Bíblia diz, no mesmo Evangelho de Lucas, que após 40 dias que Jesus ressuscitou dos mortos, ele ascendeu aos céus. Às vezes a gente não se dá conta do tamanho e da grandiosidade do que isso significou. Diante de 500 irmãos, dos quais alguns ainda vivem, diz Paulo, Jesus ascendeu aos céus. Os céus se abriram e Jesus foi para os céus novamente, reinar soberano juntamente com o Pai. Mas a promessa de Deus havia ainda de que, depois de 10 dias da ascensão, o envio do Espírito completasse o plano eterno de Deus sobre a vida da humanidade e também nossa. Por que eu falo isso? Porque o texto que nós lemos é o pontapé inicial. Ele veio, mas ele voltará. E como é que foi anunciado essa vinda de Jesus? Como foram os preparativos para essa chegada de Jesus? Como foram os preparativos para que esse menino, para que esse que é o Salvador de todos nós, pudesse chegar ao mundo? O texto nos explica que no sexto mês de que o bebê de Isabel havia nascido, diz o texto, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Primeiro, o que a gente identifica aqui no texto sobre a vinda de Jesus é que a vinda de Jesus é anunciada por um anjo. E se nós formos identificar, é um dos anjos que vão, no relato bíblico, repetir-se. É o anjo Gabriel. É o mesmo que o evangelista Mateus anuncia, que também foi a José. Foi a José para anunciar a vinda de Jesus. Então, essa vinda, ele que veio, quando ele chega, quando Jesus chega, não trata-se de um evento banal. A vinda de Jesus, o Natal, que é o que nós estamos nos preparando para celebrar, não é um evento banal.
não é um evento de compras, agitações, vendas, dinheiro, 13º na conta, contas a serem pagas, preocupações das mais diversas, mas nós precisamos, assim como o povo de Israel fazia com os seus filhos. O judeu, o hebreu, ele sentava o seu filho com 12 anos, e ele dizia: o que é que aconteceu na Páscoa? E o seu filho precisava recitar o credo, a crença fundamental que estava atrelada à libertação do povo do Egito, a Páscoa. E eles diziam cada uma das etapas que haviam acontecido para que Deus libertasse o povo. O que eu estou propondo aqui é esta vinda de Jesus. Ela precisa tornar-se tão importante para nós que nós vamos refletir sobre ela com a nossa família, com os nossos filhos e construir a imagem correta sobre o que significa o Natal para nós. E a primeira coisa que eu destaco é: a vinda de Jesus foi grandiosa e anunciada pelos anjos. O anjo Gabriel veio e ele mesmo, o anjo de Deus, o enviado de Deus, o mensageiro de Deus, foi a uma cidade que era considerada sem nenhuma importância. No Antigo Testamento não se cita Nazaré. Nazaré não é uma cidade citada no Antigo Testamento. Era uma cidade desprezível, de onde se pergunta no texto bíblico: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir algo bom de Nazaré? Mas olha o contraste dessa vinda de Jesus. É em Nazaré, uma cidade insignificante, que o anjo de Deus, que o Deus eterno vai nascer. Se você observa toda a leitura que anuncia a vinda de Jesus, é um ajuntamento de relatos que parecem contraditórios. O anjo de Deus desce numa vila insignificante para anunciar que o Rei dos Reis, aquele que está ligado à casa de Davi, porque o texto vai dizer nos versículos seguintes, como o versículo 32 e 33, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então observe que o Natal é tempo, sim, aparentemente de contradições, porque no Natal o Filho de Deus, o Deus eterno, encarna-se, torna-se um menino, e ele nasce numa cidade insignificante. Mas de significante esse ato não tem nada, de banal ele não tem nada. É o evento central da história, é o evento que marca a divisão da história, é o evento que marca a mudança da nossa vida. A propício do Natal como o tempo em que Jesus veio, não apenas para o mundo, mas também para você. A propício do Natal como o tempo da restauração, como o tempo da mudança, como o tempo da virada, como o tempo onde Deus vai reconciliar você com Ele. A propício do Natal como o tempo em que Deus visitará você. A propício do Natal como o tempo em que Deus visita os homens, porque o Natal é isso. Deus visitou os homens, Deus visitou Maria, Deus visitou José, a fim de anunciar não algo sem importância, mas o Filho de Deus haveria de nascer, o próprio Jesus. O texto nos diz também algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o texto diz que ele vem anunciado pelos anjos, pelo anjo Gabriel, mas em seguida o texto se preocupa em dizer que ele vai falar a uma virgem. Maria aqui nem nome tem, ela só é a virgem. E a santidade de Maria não está nela, mas no ente que há de estar dentro dela.
e que ela vai gerar. Veja o que o texto está dizendo. Não é Maria que é aqui exaltada como pessoa humana. Não há desprezo à pessoa de Maria. Não há, pelo contrário, nenhum tipo de hostilidade a Maria, porque nós não somos hostis a Maria. Mas nós entendemos que o papel fundamental de Maria e tudo de virtude que Maria possui vem do fato de que o próprio texto nos diz e nos mostra claramente que ela não deve temer, porque o ente que está nela é santo. Veja que o texto bíblico diz: o ente que vai estar dentro de você é santo. Aquele que vai habitar em você é santo. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti. Versículo 35. O anjo fala a Maria. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti. O quê? O texto fala primeiro, o anjo vai anunciar. Não um evento banal, não um evento sem importância, mas o Deus veio habitar entre nós. O Deus homem veio habitar entre nós. E veio habitar entre nós através de um instrumento que Deus vai usar, que é a Virgem, que é a Virgem Maria. Maria, a Virgem, não é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus. E o que ela fez foi ser encontrada como uma agraciada por Deus. E a santidade dela, como a santidade que nós possuímos, é a santidade de pertencimento a Deus. O texto diz: o Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, leiam comigo, por isso também o ente santo. Houve um momento também que o Espírito Santo desceu sobre nós e nos tornou santos como Ele. Foi no Pentecostes. Sobre o Pentecoste, no momento do envio do Espírito, o Espírito desceu sobre todos nós. E todos nós, assim como Maria, nos tornamos santos. A santidade que há em nós não é nossa. A santidade que havia em Maria não era dela. Era do ente santo que habitava nela, que é Jesus, porque foi o Espírito Santo que pousou sobre ela, a envolveu, a santificou, como santificou também a nós, para que nós pudéssemos ser quem somos em Cristo Jesus, habitação do próprio Deus, como diz o apóstolo Paulo, que nós somos santuários de Deus. Maria, a Virgem, ela é o instrumento de Deus para que Jesus venha nascer. Versículo 28 diz: e entrando o anjo, aonde ela estava, disse-lhe: alegra-te. Alegra-te o quê? Isso. Maria recebeu uma dádiva imensa, porque ela foi favorecida. Tanto aqui como no texto seguinte, fala de graça, de favorecimento. Quem não quer ver graça na Escritura Sagrada, precisa queimar a Bíblia, porque a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, é a graça de Deus se manifestando. O que faz de Maria instrumento para se tornar a pessoa que vai gerar Jesus, é que o anjo e o próprio Deus trata como favorecida, como alguém em quem Deus achou graça, sobre quem Deus derramou graça. Então Maria, como todos os santos que estão em Cristo e que já partiram ou estão nesta vida, são tornados santos pela presença do Altíssimo em nós, pelo envolvimento do Espírito Santo, que já não mais desce sobre indivíduos específicos. Até aquele momento, quando o Espírito desce sobre Maria, para gerar de forma sobrenatural nela aquele que havia de nascer, é o Espírito Santo que gera nela
o nascimento e a vida de Jesus, esse mesmo Espírito democratizou as relações entre nós e Deus, porque o Espírito Santo não desce apenas sobre Maria, sobre João, sobre Pedro e sobre os apóstolos, mas esse mesmo Espírito desceu sobre toda a igreja, e é o que diz o texto de Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas. Há dignidade em Maria, há louvor na vida de Maria, sim, assim como há em nós, porque também nós fomos envolvidos pelo Espírito e nos tornamos a habitação do Espírito, e o ente santo que há em nós é o Espírito Santo de Deus, como sobre Maria estava o Filho de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Porque nós também somos habitação do próprio Deus. Não trata-se mais de Maria, não trata-se mais de Pedro, não trata-se mais de Paulo, trata-se do fato de que o Espírito Santo nos envolve, de que o Espírito Santo habita em nós e torna-nos santos, como Ele é santo, porque a principal função do Espírito Santo é nos tornar santo. E foi a graça de Deus. Deus se agraciou dela como se agraciou de nós. Veja o que o texto diz. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Maria, não tenha medo, Maria. Achaste graça diante de Deus. Deus achou graça em Maria, assim como achou graça em nós. Essa graça que foi derramada sobre Maria não é dela. A justiça que foi derramada sobre Maria não lhe pertence. Assim como a graça que foi derramada sobre nós não nos pertence. Assim como a justiça que foi derramada sobre nós não nos pertence. Ela pertence a Cristo, que morreu antes da fundação do mundo por nós pecadores e nos tornou habilitados, não por causa de nós, mas por causa dele mesmo. Ele fez e completou a sua obra, porque para Deus, na esfera do olhar de Deus, tudo já está consumado e feito desde a fundação do mundo. Ele olha para os eventos passados, para os eventos presentes e para os eventos futuros, e ele diz: tudo já está feito. Porque Ele fez, porque Ele assim decretou, porque Ele é soberano e Senhor. E seja Maria, ou sejamos nós, o que nos torna pessoas especiais é a presença do Espírito Santo sobre nós. E o que era necessário que Maria recebesse graça, porque a geração que ela recebe do Espírito é para que, mesmo não tendo tido relações sexuais com um homem, Jesus fosse gerado nela, Jesus pudesse nascer dela. Mas quem executa isso é o Espírito Santo. Isso acontece porque Jesus não poderia, como nós recebemos a nossa natureza pecaminosa de nossos pais. Nós recebemos a nossa natureza pecaminosa de nossos pais. Todos os homens recebem herança adâmica, recebem a nossa herança do pecado. Jesus recebeu de forma extraordinária uma geração especial, que foi um ato soberano e poderoso do próprio Deus, que gerou no ventre de Maria o Filho que é e está vindo à história, mas que existe antes da fundação do mundo, porque Deus não passa, o Filho não passa a existir no momento em que Maria é fecundada pelo Espírito Santo, mas o eterno Filho de Deus habita no mundo e habita e existe antes de todos os tempos e de todas as eras. Quando você olha para o livro de Gênesis, há um plural na criação que diz: façamos o homem, e pela palavra tudo se fez, porque é pela palavra, e a palavra
que no Antigo Testamento é rema e que no Novo Testamento é logos, é a personificação do Filho. O Filho é a palavra. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê Deus criando todas as coisas pela palavra. Ele diz, haja luz, e houve luz. Ele diz, haja mares, e os mares passam a existir. É pela palavra, é pelo poder da palavra. E quem é a palavra no Antigo Testamento e no Novo Testamento? É o próprio Jesus, que haveria de nascer de Maria e que foi gerado por um ato milagroso, sobrenatural, porque a graça de Deus encontrou Maria. O Natal é lembrar-se que a graça de Deus nos encontrou. A graça de Deus nos transformou, a graça de Deus nos envolveu. O Espírito que estava sobre Maria é o Espírito que está sobre nós. O Espírito que envolveu Maria e gerou Jesus é o Espírito que está sobre nós. O poder que está sobre Maria é o mesmo poder que está sobre a igreja. A igreja só existe no poder do Espírito. A igreja só vive o milagre, o sobrenatural, como também Maria viveu, por causa do envolvimento e de ser pouso seguro do Espírito Santo. Então Natal é isso. Natal é Deus pousando em nós, nos envolvendo, gerando milagres, gerando mudanças, gerando transformação. Isso é Natal. Você pode louvar ao Senhor? O texto diz que ele será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. Como comecei falando, ele nasce sendo anunciado pelo anjo de Deus, numa cidade insignificante. O anúncio dirige-se a uma mulher, a uma virgem. Mas a santidade dessa mulher, assim como a nossa, não está nela, mas no Espírito que pousou sobre ela. O que o Espírito fez sobre ela e gerou nela o milagre, foi o que o Espírito fez também em nós, e nos transformou, e nos envolveu, e quebrou e tirou de nós tudo o que havia de mal e de pecado, e nos tornou santos como Ele é. Eu termino dizendo, meu irmão, que a resposta a tudo isso que preguei aqui, deve ser a mesma resposta de Maria. Maria, mesmo tendo medo, Maria, a quem o anjo dirige, olha Maria, não tenha medo. E eu respondo agora o que Maria no final diz. O que o texto diz é que no final Maria responde ao anjo. E Maria, no seu coração, compreende. E também Maria vive. É o que o versículo 37 e 38 diz. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Você pode ler comigo novamente o texto, 37 em diante? Porque para Deus não haverá impossíveis. Para Deus não haverá impossíveis. Repitam comigo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Repitam de novo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O mesmo Espírito que foi derramado sobre Maria, sobre a igreja, o mesmo Espírito que foi derramado sobre nós. O que o Espírito fez foi gerar milagre no ventre de Maria, que era virgem e que não poderia gerar. Também o mesmo Espírito gerou em Isabel o filho dela, que se tornou aquele que seria a preparação para o ministério terreno de Jesus. Porque o que gera milagres em nós
é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus já foi derramado. E isso é Natal. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e nos ensine a celebrar o Natal nessa perspectiva. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme essa palavra. Que o Senhor nos ajude.